E aí pessoal, tudo bem? Vou ter que fazer esse vídeo meio que emergencial, porque ainda tem muita gente me pedindo o cronograma de 2 meses, só que o cronograma de 2 meses não funciona para um mês. Então eu fiz um cronograma novo, muito mais detalhado, muito melhor, e você pode usar esse cronograma tanto para fazer sua revisão, como para começar a estudar do zero. Claro que quem está começando do zero vai ter uma dificuldade maior. Se você é novo aqui no canal, eu recomendo que para você me conhecer um pouco melhor, você assista ao meu vídeo de minhas notas, para você ter uma ideia. Atualmente eu sou um estudante de medicina da USP, mas nos 10 últimos anos eu prestei 3 vezes Enem e nas 3 vezes eu passei em medicina pelo Sistema Universal. Então eu sei o suficiente para criar um cronograma que eu acredito que eu usaria e que acho que para qualquer pessoa daria um resultado melhor do que sem um cronograma. Vai organizar seu estudo. Não tenho pretensão de fazer alguém gabaritar, mas eu acho que tanto para uma pessoa que está começando, que estudou pouco durante o ano, tem um material super organizado, com quase tudo que cai, como para uma pessoa que está fazendo a revisão, também tem um material indicando para que caminho seguir, vai ajudar bastante. O material ficou bem completo. Qualquer dúvida de como usar o material ou se você encontrar algum erro, pode postar aqui nos comentários. Agora, como pegar o material, eu vou deixar na descrição. Não dá para eu ficar mandando de vários jeitos o material. Então segue o fluxo, porque eu gasto um certo tempo para ficar mandando tudo isso. E nesse momento é importante para mim que seja feito dessa forma. O cronograma ficou bem legal, ficou um pouco grande. Por quê? Porque dessa vez eu coloquei por dia as atividades que você tem que fazer. Nos outros cronogramas que tem no YouTube, e até no meu cronograma de 2 meses, o que as pessoas fazem é assim, elas te dão uma agenda semanal e te dão um monte de tópicos. E aí você vai jogando os tópicos em cada bloco que tem durante a semana. Aqui eu decidi fazer assim, a cada dia eu te dou uma lista de tarefas. E o resultado foi o seguinte, a visão geral. Nesse cronograma aí, que tem cerca de 40 dias, 42 dias, você vai aprender 156 tópicos, vai ter mais de 800 exercícios para você fazer, e tem 36 tópicos que eu coloquei como tópicos que estão fora do cronograma. Se você tiver um tempo, você pode até estudar. O critério que eu usei para colocar no cronograma ou não é o que tem caído nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, em especial, foi o critério que eu usei, que é o que eu tinha usado para o cronograma de 2 meses. E você vai ter a chance de fazer 4 redações. Aí o que é importantíssimo eu falar? É importantíssimo que cada vez que você for estudar algum tópico, independente de como você vai estudar, você tem que ir atualizando o seu material. Você tem que ir criando um material de resumo, um material com pontos importantes, e ir atualizando esse material conforme você vai estudando. Isso é importantíssimo, porque chegando no Enem vai ter uma revisão mais completa e você vai precisar disso. É o único jeito de fazer. Outra coisa que eu queria falar. Se sobrou tempo, porque eu fiz assim, eu tentei, como tem muita gente que trabalha, como tem gente que não tem tempo, eu tentei fazer que com um mínimo de 6 horas num dia você conseguisse fazer as atividades. O ideal é umas 8 horas, 10 horas, mas eu pensei assim, com 6 horas acho que já dá para fazer isso. Se você for bem rápido, bem produtivo e talvez um pouco superficialmente, mas já dá para fazer. Se você tem mais tempo, porque você não está trabalhando, que se você já sabe a maioria dos temas, e sobrar tempo, eu recomendo que você pegue a lista do que não está no cronograma e saia estudando. Você tente achar listas de exercícios para um tópico em especial que você não está compreendendo direito, para exercitar mais. Você tente aprofundar nos tópicos que caem mais. Se é um tópico que cai eventualmente, talvez não seja o caso de você ficar gastando energia. E investe nos seus pontos fracos com esse tempo livre também. Se você se considera ruim num tópico ou numa matéria, use esse tempo livre para investir um pouco mais. Aqui vão as instruções gerais. Então, dias que você vai parar para ver videoaula ou ler um texto, são 21 dias. Você vai ter 4 dias de simulado, 4 dias de revisão, mas eu coloquei mais os outros opcionais, você vai ver como funciona. Dias de descanso, que também é opcional, e é isso dessa parte. Agora vamos para cada trecho aqui. Simulado. O dia de simulado é um que eu não consegui reduzir para 6 horas. Até seria possível, mas eu gostaria muito que num dia de simulado, que eu tentei jogar no sábado, mas tem simulado que não é no sábado, eu gostaria muito que antes do simulado você tentasse fazer uma revisão geral das matérias que são daquele simulado. Então, sei lá, você vai ter a prova de linguagem e humanas. Eu gostaria muito que você tentasse fazer uma revisão por umas 2 horas antes da prova, mesmo que seja cansativo, porque é um jeito de fazer o tempo todo revisão de tudo. Isso vai exercitar muito a sua memória, vai ser muito bom para você. E eu gostaria que após o simulado,
Ou seja, depois que você já está totalmente cansado, você ainda vá e corrija esse simulado. Porque se você ainda lembra da questão, se você ainda tem um vínculo com as questões que você errou, um vínculo que eu digo assim, eu fiquei meio bravo de errar aquela questão, não deveria errar. Você também vai memorizar melhor, que é um dos jeitos que a sua memória funciona, é quando você cria um sentimento em relação a um tópico, aquilo grava melhor. Então eu gostaria que você. Por isso que o dia de simulado é bem mais longo, não dá pra fazer em 6 horas. Se você fizer o que eu gostaria que você fizesse, que é revisão, simulado e depois corrigir, vai dar umas 8, 10 horas. Mas eu acho que vale a pena. São só 4 dias de simulado, eu acho que vale a pena. 3 deles acho que são em sábado. E aqui eu falei assim, tenta usar a estratégia de prova, que é aquela estratégia que eu já coloquei em alguns vídeos meus, que dá pra melhorar muito o seu resultado se você fizer a estratégia de prova. Só que não força a barra. Se você tentou uma, 2 vezes e não se adaptou, esquece a estratégia e faz do seu jeito, que aí só vai te atrapalhar na hora da prova. Importante dizer isso. Descanso. Eu coloquei 11 datas, mas em 5 delas eu coloquei atividades que você pode fazer ou não. Que se você conseguir fazer, assim, se você não estiver tão cansado, é bom fazer. Se você estiver muito cansado, é bom você descansar para você voltar a aprender depois do cansaço. Então aí vai de cada um, né? Eu acho que assim, tem uns dias que eu usaria para fazer atividade opcional, porque eu vejo que minha mente está boa, está descansada, e tem uns que eu falo, melhor eu descansar agora para amanhã ser proveitoso. Eu coloquei no Natal e no Ano Novo, dia 25 e dia 1, coloquei descanso. Mas não coloquei dia 24 e dia 31. Se por um acaso você quiser, se não tiver como estudar dia 24 e 31, aí você pega e traz o final de semana para essas datas. Só que aí no final de semana você vai estudar. No final de semana logo em seguida do feriado. E descanso, acho que é isso. A última coisa que eu queria falar de descanso é que um dia antes do Enem você descansa. Não vai cansar sua mente aprendendo coisa. No dia anterior ao Enem você não pode se arriscar, não é para comer nada diferente. Pode passear, mas não se arrisca. Não tenta aprender nada novo, porque você vai ficar cansado, o dia seguinte vai ser um pesadelo. É essencial que dia antes do Enem você descanse. Ainda aqui para revisão. O que é o mais importante de tudo de revisão? O mais importante é que durante os seus dias de estudo você esteja fazendo aquele material. Porque aquele material é o que você vai usar para fazer a revisão antes do simulado e é o que você vai usar para fazer a revisão antes do Enem. Que eu coloquei as datas no calendário direitinho. E o que mais eu gostaria de falar sobre revisão? Tenta fazer a revisão de simulado. Eu coloquei 2 revisões opcionais em descanso e tem 4 dias de revisão perto do Enem, que aí não é opcional, é data que eu reservei para isso. Eu gostava muito de fazer revisão ativa. É possível fazer revisão ativa com todos os tópicos? Não, porque você tem que treinar para conseguir fazer a revisão ativa de algum tópico. Mas o máximo que você conseguir é legal. Se você nunca nem fez uma revisão ativa, nem sabe do que se trata, só faz revisão como você sabe fazer. Que nem estratégia de prova. Não vai agora tentar começar uma coisa nova, né? Dias de estudo. O mais crítico de um dia de estudo é você fazer aquele material que você vai usar para as revisões. Não só você vai usar o material para as revisões, mas o ato de fazer o material é um treino, é um jeito de memorizar. Tem um jeito em especial de fazer o material. O jeito de fazer um material bem feito, eu coloquei no meu vídeo de como fazer anotação, que é um vídeo que eu acho que você deve assistir antes de começar os estudos. Os estudos vão começar dia 14. E aí uma coisa aqui que é diferente é, cada dia tem uma agenda. Então para cada dia eu coloquei uma lista de atividades, como você já vai dar uma olhada no que eu quero dizer. Como que eu quero que você estude? Você vai pegar os tópicos do dia e vai ou ler a respeito do tópico, ou achar uma videoaula e assistir a videoaula. Fora isso, eu já estou colocando um monte de exercício para você fazer durante. Também vai estar na agenda do dia. Vai ter uma parte assim, estudar tal coisa, e depois vai ter uma parte de exercícios. Para achar algum tópico, ou uma videoaula, ou um texto para você ler, você vai no sistema de busca, ou você vai no próprio YouTube, digita o nome do tópico, e já deve dar uma lista com esse tópico para o vestibular. Se você achar coisa demais, você escreve o nome do tópico, espaço Enem, ou o nome do tópico, espaço vestibular. E aí você vai achar ou coisa para ler, ou vai achar vídeo sobre o assunto, provavelmente você vai achar um monte dos dois. Se você tem material de cursinho, você pode usar também, se você tem um livro em casa, e aí é com você. Se você já sabe bastante daquele assunto, e você está fazendo só uma revisão, mas você já conhece bem o assunto, eu recomendo que em vez de você fazer esse estudo, você procure uma lista de exercício focada naquele tópico.
Você vai ao mesmo tipo de busca, só que procura por exercícios. E aí, em vez de gastar todo o tempo lendo, você pode até gastar uma parte lendo. Você gasta fazendo exercício para fixar melhor. A última coisa que eu queria falar aqui é que sempre que você puder ler, leia um pouquinho. Eu coloquei umas sugestões aqui, mas se você ler qualquer coisa que seja um pouco mais densa, que não seja tão simples, já vai te ajudar. Mas eu coloquei uma listinha, vai estar no documento para vocês. Vou começar então a mostrar cada dia como vai funcionar. Eu não vou ler todos os dias, só o primeiro e o segundo. O primeiro porque é diferente dos outros, e o segundo porque é basicamente igual a todos os outros, só vai mudando os tópicos e as atividades por dia. No primeiro, eu coloquei aqui, para vocês assistir o vídeo que eu já tinha recomendado de História do Brasil, para ver o meu vídeo de linguagens, e para fazer uma lista de termos que cai na prova de linguagens, que está aqui no final do material, tem esses termos, eu quero que você pegue esses termos e aprenda o que eles significam. Coloque, faça o seu próprio glossário com o significado de cada termo. Por que o primeiro dia é assim? Os outros dias não são assim, tá? É só o primeiro dia. Porque eu quero nessa primeira semana que você meio que fique livre de linguagens e história do Brasil. Você não vai ficar 100% livre, mas esse é um jeito de cara, você já resolver uma parte do problema. E na primeira semana, no final dela, você vai ter um simulado de linguagens e humanas, então é interessante começar assim. Vamos para o segundo dia, que é como vai ser um dia típico dos próximos dias, que você vai ter até o Enem. Então, vai ter uma instrução para você, que nem está aqui, ó. Aqui tem 3 instruções, mas são 5 tópicos. A primeira instrução, procurar e ver videoaula ou leitura sobre os seguintes tópicos. Então tem 5 tópicos. Aqui eu coloquei um tempo que eu considero que é o mínimo para você dar uma olhada no tópico. Se você tiver mais tempo é melhor, mas se você der uma olhada num bom resumo ou numa boa videoaula com esse tempo, eu acho que já é o suficiente para você acertar a maioria das questões do Enem sobre esse tópico. E aqui é assim, pode ser uma videoaula, pode ser uma leitura online desses sites de educação que tem um resumo da matéria. Alguns são bons, eu já li vários deles, alguns são bons. Pode ser um livro de cursinho que você tem, que tem uma parte que dá para ler nesse tempo que eu coloquei. Eu acho que eu tentei ser razoável com esse tempo. Alguns vai dar, alguns eu acho que eu coloquei tempo demais, alguns eu coloquei de menos. E aí você vai se adaptando, né? Não tem como eu ter uma precisão absoluta, são mais de 150 tópicos. A segunda instrução é fazer 15 exercícios de tal coisa, e a terceira também. Dependendo do dia tem mais exercícios, dependendo tem menos, mas eu tentei jogar um pouco por dia para você ter treinado bastante até a prova. Quando você fizer esse exercício, não é só para ver se acertou ou errou, é para pegar e também tentar aprender. Então você vai ver todas as matérias de 2 jeitos. Você vai ver todas as matérias estudando os tópicos, a parte teórica, e você vai ver quase tudo também, de tanto exercício que tem, você vai ver quase tudo também por questão. Usa as questões para aprender, não é só para fazer, ver se acertou ou errou. E aí, a partir disso, é muito parecido. Tem muito tópico aqui. Você vai dando uma olhada. A lógica que eu usei foi meio assim, na primeira semana tem muito de linguagem humanas, porque você já tem um simulado de linguagem humanas. Na segunda semana tem muito de natureza e matemática, porque você vai ter o simulado de natureza e matemática. E depois eu vou misturando. Aos poucos vai ficando, todos os dias você passa a ter um pouco de tudo. Tem dia, sempre eu tentei usar essa lógica de mínimo de 6 horas, mas eu não tenho uma precisão perfeita de quanto você vai demorar. Então pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos. Um mês é pouco tempo para você aprender toda a matéria. Então alguns dias eu coloquei bastante coisa. Mas eu acho ainda que vale a pena. Porque você vai saber o que você precisa saber. Né? Você vai criar aquela metacognição que eu sempre falo. E você vai ter pelo menos uma chance de lutar contra um tópico que você nem saberia que ia cair ou não. E eu coloquei aqui o máximo que deu das últimas provas. Então eu já vou aqui mostrar. Para cada dia tem uma página, só no finalzinho que tem muito descanso que eu juntei. Vou aqui para um de simulado só para você dar uma olhada. Então no simulado tem a instrução também. Simulado. Por exemplo, aqui, ó, dia 2 do Enem PPL de 2018. Você vai no site do INEP, baixa o dia 2 do PPL 2018. Por que eu não coloquei o Enem? Eu coloquei o Enem PPL. Porque o Enem muita gente já fez. E aí não é um treino bom. O PPL muita gente já fez, mas bem menos que o Enem. Então o PPL é um treino um pouco melhor, porque é coisa mais inédita. E as questões do Enem eu estou colocando nas tarefas diárias.
E aí você refaz e faz direitinho e vê o que errou, você faz com calma. Aqui no simulado eu quero que você treine tempo, é para ser um simulado parecido com a prova. A diferença é que você vai fazer a revisão antes e corrigir depois no mesmo dia. Mas é para tentar fazer um simulado o mais real possível. Aqui tem um exemplo de dia de descanso. Olha só, eu coloquei opcional. Alguns dias de descanso, se você não tiver muito cansado, eu coloquei uma tarefa para você fazer. E aí vai depender de você. Se você estiver cansado, descansa para você voltar a aprender. Se você está super bem, você acha que dá para aproveitar mais, pode ser um ganho adicional você fazer essas atividades. Então eu coloquei para fazer mais exercício, eu coloquei para fazer redação, eu coloquei para fazer revisão. E aí você vai dando uma olhada, cada dia tem a sua instrução. E aqui eu vou pular, ó, vai se repetindo, vai ser um monte de dia cheio de instrução, tem um monte de tópico, tem um monte de exercício. Deixa eu parar nesse dia aqui, ó, dia 22, que tem um tipo de tarefa diferente. Fazer listão de revoltas e guerras no Brasil. Eu coloquei em alguns dias eu coloquei esse fazer listão, que é uma matéria que eu acho que em vez de você ler um texto, você vai aprender muito mais se você pegar e fazer um resumo super focado. Então eu coloquei de constituições do Brasil, coloquei de revoltas e coloquei mais alguns. Coloquei de figuras de linguagem. Como que você vai fazer esse tipo de listão? Você pega uma folha, senta e sai procurando que nem louco tudo que você achar de revolta, tudo que você achar de figura de linguagem, coloca o nome e a definição. E faz um listão. Depois você vai usar esse listão na revisão e você está aprendendo enquanto faz o listão. Se você for ler sobre todas as revoltas, cada detalhe, você vai perder um tempo imenso. Então você faz um trabalho meio focado, assim, de, deixa eu achar as revoltas, quem provocou essa revolta, por qual motivo ele provocou essa revolta, onde aconteceu essa revolta e quando, sabe? Uma coisa simples, assim, uma lista de tópicos para você conseguir fazer uma revisão. E aí volta a ser muito parecido, vai ter vários dias de descanso, 11 dias de descanso, vai ter alguns simulados, vai ter um monte de tópico, até que você chega perto do Enem e tem uns dias que é de revisão, e aí você tem que pegar o seu material que você construiu ao longo desse mês e usar para fazer uma revisão. Você vai ter um dia inteiro para humanas, um dia inteiro para linguagens. Então, assiste aquele meu vídeo de como anotar, porque eu já vou até dar um resumo do vídeo. Você tem que anotar de uma forma que seja sucinta, que tenha os tópicos importantes, que você quando bata o olho entenda do que se trata, você bate o olho, volta para sua memória aquele item, e quando você formar o material como um todo, tem que ser um material que tem como você ler durante um dia. Então não adianta você fazer um resumo que não é um resumo, não é copiar a matéria. Tem que ser algo que você vai ter umas folhas, que você senta e lê por umas horas, e meio que lembra tudo que você aprendeu nesse período. E aí você vai para a prova do Enem, e só no final aqui do material tem lista de tópicos fora do cronograma. Eu tive que fazer uma seleção. Não tinha como colocar tudo num cronograma de um mês. Então o que eu fiz? Eu coloquei as coisas que mais caem e tirei as coisas que não têm caído nos últimos anos. Então, por exemplo, aqui, tem gente que pode até considerar um absurdo. Literatura. Eu não coloquei porque no último ano não tinha nenhuma questão que não dava para responder se você não soubesse literatura. Dava para responder tudo por interpretação. Então virou secundário. Ainda assim, eu coloquei um tópico de vanguarda para você ler, coloquei um tópico de Semana da Arte Moderna. Inglês e espanhol não coloquei nada, nem redação, porque aí é por sua conta, porque redação eu não sou o melhor exemplo, e inglês e espanhol, cada um está num nível tão diferente, e já é um outro processo de aprendizado, não dá para quebrar em tópicos assim tão simples. Não é uma prova de gramática de inglês, que aí você cria uns tópicos, né? É uma prova de que quanto melhor você lê inglês, melhor você vai na prova. Então é difícil criar um tópico. Então tá por sua conta. Mas tem um monte de tópico que, por exemplo, a Revolução Francesa não cai há um tempão. Revolução Russa não cai há um tempão. São tópicos que eu considero importantes? Eu considero super importante, mas não tem caído. Tem um monte de tópico assim. Sempre que você tiver um tempo livre, vem aqui nessa lista e vê. E aí você fala, quero aprender isso, porque pode cair. Não é que porque não caiu nos últimos 3 anos que não pode cair. Pode cair. Mas eu, para conseguir fazer um cronograma de um mês, eu tive que tomar decisões. Eu fiz o cronograma como se fosse o meu cronograma. Tá? Então eu não estou fazendo um cronograma para você ir para a prova e ir mal na prova. Eu fiz o que eu acho que é o mais importante, que tem uma maior probabilidade de cair. O que vai te dar mais ponto. Então eu tive que
que fazer escolhas. E nessas escolhas eu tirei PA e PG, porque não tem caído PA e PG. Tirei matriz, porque caiu 2 exercícios em 3 anos. E você vai demorar um tempão para aprender. Então é melhor aprender outras coisas. Tem coisa aqui que caiu, mas caiu pouco. Então eu fiz uma escolha. E a última folhinha aqui é a de termos de linguagens que eu falei para você fazer. Então é isso. Eu espero. Eu tive que fazer esse material porque até hoje tem gente, até hoje tem gente me pedindo um cronograma de 2 meses. Aquele cronograma é legal porque vem uma lista de tópicos, então todo mundo pode olhar e ver o que está faltando, pode criar um cronograma novo a partir daquilo. Só que não foi feito para fazer em um mês. Porque naquele cronograma eu pus absolutamente todos os tópicos que caíram nos últimos 3 Enems. Já não dá para fazer isso em um mês. Então eu tive que fazer uma seleção nova. E também tive a chance de fazer algo mais detalhado, porque aqui você pode. É uma agenda para você. Segue essa agenda, que você vai sair de um patamar e ir para outro. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil. Segue a instrução na descrição para pegar o material, porque no programa de 2 meses cada um pedia de um jeito, eu fiquei louco. Eu ainda não vou criar um drive, porque eu ainda quero crescer um pouco mais no Instagram. O Instagram é super novo, não tem ninguém. Mas segue a instrução que eu colocar, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude. Qualquer dúvida sobre como usar, aí sim você posta no vídeo, que aí eu respondo para vocês. Obrigado.